Olá, pessoal do 8º ano da Rede Miguel Couto. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma semana tranquila, se cuidando, respeitando o isolamento social, ficando em casa e também estudando, assistindo nossas aulas e também fazendo as nossas listas de exercícios. Tranquilo? Dando sequência no nosso conteúdo, também falando sobre o continente asiático. Eu vou estar pegando agora uma região do continente asiático extremamente importante, beleza? O tema da aula é esse daqui, o Oriente Médio e o berço das três religiões monoteístas. Mas eu poderia dar a esta aula diversos direcionamentos, beleza? Eu vou primeiro mostrar um mapinha do Oriente Médio e no segundo momento eu vou contextualizar. Depois eu vou entrar sobre o principal conflito, eu vou me debruçar sobre o principal conflito no Oriente Médio desde o final da Segunda Guerra Mundial, beleza? Primeiro, eu estou trazendo para vocês aqui o mapa do Oriente Médio. Eu quero que vocês reparem a proximidade com o continente africano, a proximidade também com o continente europeu. Uma região importantíssima cercada por corpos d'água. Oceano Índico, Mar Arábico, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio ao norte. Beleza? Eu quero destacar também para vocês que essa região, conhecida como Oriente Médio, é uma das regiões que mais produzem petróleo no planeta. Aqui você concentra os maiores produtores de petróleo fora dos Estados Unidos. Por exemplo, o Irã, o Iraque e a Arábia Saudita estão entre os grandes produtores de petróleo. Beleza? Nós temos nessa região também uma série de conflitos, diversos conflitos que se arrastam ao longo de séculos e alguns conflitos recentes, como nós tivemos, por exemplo, a guerra do Afeganistão, que foi iniciada em 2001 após os atentados terroristas de 11 de setembro. Nós tivemos a guerra do Iraque, iniciada em 2003 também pelos Estados Unidos, tranquilo? Dentro de um mesmo contexto de guerra ao terror, ok? Nós temos aqui o Irã, que é um dos principais países rivais dos Estados Unidos, compõe aquele timezinho de países chamado de Eixo do Mal, beleza? E nós temos aqui diversas regiões com conflitos intensos, como por exemplo hoje um conflito intenso que já se arrasta há alguns anos na Síria, tranquilo? E conflitos que se estendem também aqui próximo da fronteira com a Turquia, ok? Mas eu hoje vou me debruçar sobre a questão da religião e também vou falar principalmente a respeito do conflito palestino, da questão palestina, da disputa por esse território, ok? Eu quero destacar para vocês que muito se fala sobre religião nessa região, porque você tem aqui o berço de três religiões muito importantes realmente, mas muitos dos conflitos que aqui ocorrem são conflitos relacionados a território, tranquilo? O território, seja ele por questões históricas, seja ele por questões econômicas, pense petróleo, ok? E seguindo a nossa aula, eu estou trazendo aqui as três religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, ok? Aqui eu estou trazendo para vocês uma foto da cidade de Jerusalém, uma cidade importantíssima para as três religiões, tranquilo? Uma cidade sagrada para o islamismo, para o judaísmo e também para o cristianismo. Só não é a cidade mais importante para o cristianismo porque hoje nós temos o Vaticano como a sede do cristianismo, ok? Que fica na Itália, dentro do território italiano, ok? Sendo um dos menores países do mundo. Trazendo um pouquinho do contexto sobre Jerusalém, eu não vou ler tudo isso, eu estou trazendo isso porque é um tema interessante e é um tema de difícil compreensão por parte de vocês e até de outras pessoas. Então eu estou deixando para vocês aqui resuminhos indicando o porquê de Jerusalém ser tão importante para as três religiões, tanto judeus, quanto cristãos, quanto muçulmanos, ok? Mas dando sequência no nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês este conflito aqui, chamado de conflito árabe-israelense, questão palestina ou conflito Israel-Palestina,
Tranquilo? Se nós sairmos da aula de hoje com vocês entendendo todo esse contexto que é extremamente complexo, não estou dizendo que é impossível de você aprender, mas é um contexto muito denso. Tranquilo? Então presta atenção, eu vou tentar ir com calma, ok? Movimento sionista e holocausto. Vamos por partes. Movimento sionista é um movimento criado, um movimento político criado no final do século XIX, tranquilo? Pelos judeus que estavam fora do seu estado-nação, que eles tinham sido expulsos lá atrás. Isso é uma história que está na Bíblia, beleza? Esses judeus espalhados pelo mundo começam a se mobilizar para a criação de um estado-nação, de um estado, de um país, Israel, ok? Isso no final do século XIX. No início do século XX, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e uma grande perseguição no contexto do Holocausto contra diversas minorias, entre elas os judeus. Aliado o movimento sionista com a perseguição promovida pelo Holocausto, pelo nazismo, tranquilo? Uma política completamente genocida que foi desenvolvida, defendida e disseminada por Hitler no contexto da Segunda Guerra Mundial, os judeus começam a marchar para uma região que eles acreditavam ser ali a sua terra santa, a sua terra mãe. Tranquilo? Que região é essa, professor? É onde nós temos, ou melhor, nós tínhamos todo o território da Palestina e ali morando um povo de maioria islâmica. Tranquilo? Estou dizendo maioria. Vou até voltar aqui. Eu tenho 3 religiões aqui. Ou melhor, eu tenho o islamismo, eu tenho o judaísmo e o cristianismo. Como eu sei quem é islâmico, professor? Quem adere à religião islâmica? Geralmente são povos árabes. Mas calma, nem todo árabe é islâmico. Tem muitos árabes que são cristãos. Tranquilo? Então não dá para eu generalizar nesse contexto. Mas em grande parte, a grosso modo, quem adere à religião, quem segue a religião islâmica, são povos árabes. Tranquilo? Mas não esqueçam, também temos árabes que seguem a religião cristã. Ok? Voltando aqui no nosso contexto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma convenção na ONU e uma resolução que declara uma criação de um Estado de Israel para abrigar os judeus e o Estado da Palestina, que já era ocupado por maioria islâmica. Ok? Vocês vão ver no próximo mapa como essa divisão é desigual. Presta atenção nisso daqui. Antes da criação do Estado de Israel, esse era todo o Estado palestino, de maioria islâmica, ok? E diversos assentamentos, toda essa mobilização gerada pelo movimento sionista e pelo Holocausto e esse retorno dos judeus para esta região que eles acreditam ser a sua Terra Santa, está localizada nesses pontos brancos, ok? Mas você percebe que a maioria da Palestina é ocupada por islâmicos. Com a criação do Estado de Israel, repara na divisão que foi feita. Olha o tamanho da faixa de terra que foi disponibilizada por Israel. Olha o tamanho das terras que foram disponibilizadas aos palestinos. Essa divisão foi justa? Eu não vou nem entrar aqui no mérito, ok? Porque isso daqui dá conflito pra caramba. Mas você pode analisar da forma que você achar melhor, ok? Então você tem aqui uma minoria populacional de judeus ocupando toda essa faixa branca, que é o Estado inicial de Israel, e os palestinos ficando restritos nessa região de Gaza, aqui ao norte, e nesta região aqui, ok? Seguindo, assim que o Estado de Israel é criado, 47 ele foi criado, em 48 Israel declara sua independência. Eu estou destacando aqui em amarelo os conflitos que ocorreram ao longo dessa questão, de toda essa evolução desse conflito. O primeiro ocorre em 48. Por quê, professor? Porque diversos países árabes que formavam a chamada Liga Árabe foram contra essa declaração de independência do Estado de Israel. Quem são os países que formavam essa Liga Árabe, professor, naquele momento?
o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, Iraque e os árabes palestinos, tranquilo? Que estavam dispersos aqui no território, nesta região, nessa região e também fora até mesmo da Palestina, refugiado em outros países. Aqui nós temos um grande conflito, porém esse conflito é vencido por Israel, ok? Então, Israel não perde seu território, Israel não consegue ser ocupado por essas forças formadas pela Liga Árabe, ok? Em 67, Israel decide atacar os países árabes, numa guerra chamada de Guerra dos Seis Dias, uma guerra que foi iniciada de forma abrupta, sem um anúncio prévio, tranquilo? Uma guerra surpresa que gerou uma grande revolta das nações árabes, tranquilo? E aí você já começa a entender um pouco por que dessa região ser uma região marcada por tantos conflitos. Conflitos esse que são desdobrados principalmente em atentados terroristas e perseguição a alguns povos, ok? Todos esses conflitos que ocorrem vão gerando muita revolta, principalmente nos árabes palestinos, que são o quê? A maioria, porém, vão ficando isolados, vão sendo retirados de suas terras, da Palestina, como você tinha toda aquela área inicialmente ocupada pelos árabes islâmicos. Tranquilo? E aí, Israel ataca de surpresa o Egito, a Jordânia e a Síria. E nesse primeiro momento, Israel consegue expandir os seus territórios. Israel consegue ocupar a península do Sinai, consegue ocupar a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a Cisjordânia e toda a cidade de Jerusalém. Mais uma situação, mais uma questão para você entender esse conflito. A ocupação da cidade de Jerusalém a partir de 67 por Israel, uma cidade sagrada para 3 religiões, tranquilo? Mas que desde então é controlada por Israel. Ok? Uma cidade que tem como princípio a adoração de cristãos, islâmicos e judeus, ocupada apenas por um. Tranquilo? Eu tenho aqui também um destaque para as colinas de Golã, uma região importantíssima, uma região estratégica, eu vou mostrar aqui no mapa. As colinas de Golã é essa região aqui em cima. É uma região que separa o Estado de Israel da Síria, tranquilo? É uma região que é importante, então, estrategicamente na questão militar. É uma região também que concentra nascente de rios importantes. É uma região bastante fértil, então uma região estrategicamente muito importante para Israel. Tranquilo? Israel inicialmente ocupa então esse território de Gaza, aqui, ocupa a península do Sinai que pertencia ao Egito, ocupa a Cisjordânia e as colinas de Golã. Aqui também você entende o contexto de Jerusalém, beleza? A partir daí, Israel expande seu território, tranquilo? Importantíssima essa península do Sinai, devido à presença do canal de Suez, é a única ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, tranquilo? Uma rota comercial importantíssima, tranquilo? Uma rota comercial controlada pelo Egito, que é importante porque grande parte da produção de petróleo do Oriente Médio, que vai para a Europa e até mesmo para os Estados Unidos, passa por essa região, tranquilo? Então o controle desse canal é um controle geopoliticamente muito interessante, muito importante, muito relevante, beleza? Dando sequência nos conflitos, em 1973, os árabes vão se vingar de Israel e também num dia importantíssimo para os judeus, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, os árabes decidem invadir Israel, atacar Israel também sem declarar uma guerra. Perderam novamente a batalha contra Israel. Porém, quase venceram, perceberam que tinha uma força muito interessante quando unidos contra a potência judaica. Porém, aqui o apoio dos Estados Unidos já foi muito importante a favor de Israel. Apoio
e apoio. Apoio financeiro e apoio bélico, apoio militar. Ok? Em 79, você tem um acordo que é costurado pela presença, pela intermediação do atual presidente americano, tranquilo? Onde os Estados Unidos conseguem fazer com que Israel e o Egito se comprometessem a assinar um acordo de paz. O Egito reconhece, então, o Estado de Israel, tranquilo? O Egito tem de volta a Península do Sinai, porém, o Egito é declarado pelas nações árabes um país traidor. Por quê? Porque traiu toda a Liga Árabe, tranquilo? Reconhecendo o Estado de Israel, tranquilo? Para poder receber de volta essa região e assinar esse acordo de paz que foi traçado, que foi costurado pelos Estados Unidos. Apesar das críticas da Liga Árabe, dos países árabes, esse acordo foi importante porque os dois presidentes, tanto de Israel quanto do Egito, foram ganhadores do Nobel da Paz, tranquilo? Anos depois, devido a esse acordo tão importante para trazer um pouco de paz naquela região, tranquilo? Em 87, nós temos outro conflito importantíssimo que vai voltar a acontecer nos anos 2000, que é a chamada Antifada, beleza? Que é o que? A revolta popular, a revolta dos palestinos, a revolta dos árabes palestinos. Essa revolta contra quem? As forças israelenses, tranquilo? Uma revolta popular que gera a morte de milhares de palestinos, tranquilo? Mas que já carregavam dentro de si, dentro da sua história, toda essa revolta, toda essa perseguição e essa ocupação israelense nas terras que antes eram ocupadas pelos palestinos. Essa primeira intifada ocorre principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, beleza? E a segunda intifada, que ocorre nos anos 2000, vai ocorrer também de forma muito sangrenta, beleza? Onde nós temos a criação de um importante grupo político, para alguns um grupo terrorista, que é o Hamas, tranquilo? Aqui você tem, essa imagem aqui eu peguei no site do Hamas, tá bom? Essa imagem fala lá, o que está escrito aqui? Movimento de Resistência Islâmica, o movimento árabe de resistência contra o quê? A criação do Estado de Israel. O que o Hamas prega? A destruição de Israel. Nesse sentido, é um grupo considerado por alguns países terroristas, por outro, um grupo político. Tranquilo? O Hamas, desde 2005, por exemplo, ocupa essa região aqui, ó, da faixa de Gaza. E um outro grupo político palestino ocupa a Cisjordânia. Aqui você tem o Hamas, que é um grupo mais radical, tranquilo? E aqui você tem o Fatah, que é também um outro grupo árabe, um grupo árabe-palestino, que também defende o quê? A criação de um Estado palestino. Porém, o Hamas é muito mais radical e defende o fim de todo o território, de todo o povo de Israel, o povo judeu. Beleza? Como é que eles fazem serem percebidos, serem notados nessa região, professor? Através de atentados terroristas, através de conflitos militares. Mas essa questão aqui é tão tensa que até mesmo entre o Hamas e o Fatah, que são dois grupos palestinos, dois grupos árabes palestinos, que teoricamente têm o mesmo ideal, o mesmo objetivo, eles também têm divergências entre eles e também conflitos militares entre os dois grupos, tranquilo? O Hamas mais radical, o Fatah menos radical. E aí você tem uma consolidação de um território palestino desta forma aqui, ocupando os palestinos a faixa de Gaza, ocupando os palestinos a Cisjordânia, Israel ocupando toda essa região maior e controlando Jerusalém. Além disso, nessa região da Cisjordânia, controlada por palestinos, nós temos muitos assentamentos, tranquilo? Muitos judeus, muitos israelenses que continuam morando aqui, assentamentos que são mantidos pelo governo de Israel desde o período que Israel ocupou a Cisjordânia, tranquilo? Lá atrás, na Guerra dos 6 Dias. Isso também é alvo de enormes críticas.
Tranquilo? Esse Estado de Israel é um Estado que se sobrepõe perante as forças militares e econômicas desses outros dois grupos, o Hamas e o Fatah, e conta com grande apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Tranquilo? É o principal parceiro militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Tranquilo? Outro fato importante que eu quero destacar aqui para vocês é a capital, hoje, política de Israel, que se localiza em Jerusalém. A sede do governo, tranquilo? O líder, o presidente de Israel mora também em Jerusalém, tranquilo? E recentemente o Donald Trump, presidente americano, iniciando ainda mais uma outra questão tensa na região, anunciou que a embaixada americana localizada em Tel Aviv vai ser transferida para Jerusalém, provocando uma grande repercussão dos países árabes, tranquilo? E também dos países da ONU e até mesmo das Nações Unidas, condenando essa atuação, esse movimento pró-Israel, tranquilo? Apimentando ainda mais essa tensão provocada pelos Estados Unidos, tranquilo? Lembrando que o Estado palestino é reconhecido pela maior parte dos países que compõem a ONU, tranquilo? Obviamente, não é pelos Estados Unidos, tranquilo? Eu quero deixar para vocês aqui 2 recados importantes. Primeiro, eu quero que vocês deem uma olhadinha na apostila 3 de vocês, tem esse conteúdo lá bem resumidinho, tranquilo? Aqui eu estou tentando explicar de uma forma mais ampla, para vocês entenderem melhor esse conteúdo que é complexo, beleza? Deem uma lida novamente, revejam a aula, anotem todas as observações que eu coloquei, tranquilo? Você repara que essa aula tem bastante coisa escrita, bastante texto, para vocês estarem contextualizando melhor esse conteúdo. E eu queria que vocês também pesquisassem, tanto no Netflix, quanto no YouTube, quanto em outras plataformas de filme, diversos filmes, documentários e séries sobre os conflitos no Oriente Médio. Você tem conflitos relacionados à guerra do Afeganistão, à guerra do Iraque, à guerra do Golfo e à questão palestina, tranquilo? Se você colocar lá na Netflix, eu fiz esse exercício esses dias em casa, colocar lá Oriente Médio, aparecem diversos filmes relatando situações relacionadas a Israel, situações de refugiados, tranquilo? Palestinos, situações relacionadas a outros conflitos relacionados a grupos terroristas na região. E aí vale como uma sugestão para vocês estarem enriquecendo ainda mais o conteúdo, beleza? Não estou falando para você ficar vendo somente aquele filme de guerra que fica atirando, não. Pegando um filme com contexto geopolítico, tranquilo? Um filme que tem um enredo muito mais incorporado e atrelado à nossa aula, beleza? E o meu segundo recado é: se cuidem, estudem, fiquem em casa. Eu vou estar mandando para vocês também uma lista de exercícios com ênfase nesse tema, beleza? E aí eu espero que vocês façam, que vocês entendam, vai estar lá com o gabarito comentado. E na próxima semana a gente retorna com uma nova aula, com um novo tema, ainda falando sobre o continente asiático, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.